vai, ó, macetar o Primavera. Pode cravar aqui, o que você quiser pôr na roda de aposta, eu vou. Você quer apostar? Comercial está na próxima fase da Copa Paulista. Lembrando que o primeiro jogo é em Ribeirão Preto, no Palma Travas, onde o Primavera já ganhou título. Deixa eu dizer uma coisa pra você, bebê. Entendeu? A ordem dos fatores não altera o resultado do produto. Lembrando... Comercial está na próxima fase da Copa Paulista. Você acha que a torcida comercialina vai invadir Palma Travas? Já invadiu. Você vai sentir o peso, pessoal, da mancha alvinegra. Se grito resolver, esse porco não morria. Então... mas se campanha boa. Eu não sei boa. se você sabe, mas no fim de semana... Por falar em grito lá, o porco deu uma morrida, né? Deu uma tropeçada na escada. Eu não sei se você sabe, É. mas no último final de semana, o Comercial colocou mais de 20 mil torcedores no seu estádio. Jura? Fala de novo, ele não sabe. Mais de 20 mil pessoas. Qual jogo que era? Qual jogo que era? Era o show do Sorriso Maroto. Vai cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. Tudo bem, Chaib? Você fica aí quieto só porque seu time virou saco de pancada, velho. CBN Esportes. Tudo bem, Léo? Boa tarde a todos os integrantes do Arena, boa tarde, ouvintes CBN. É mais um clássico com muita discórdia, muito entreveiro da arbitragem e terminou daquele jeito, né? Palmeiras e São Paulo quebrando o pau depois do jogo, coisa que tá acontecendo já faz um tempo, né? Lembra que o Belmonte, dirigente de São Paulo, xingou o Abel, parece que as rugas não foram ainda aparadas, né? Eu posso falar um negócio aqui? Eu tava engasgado. Vai, só falar. Se você não puder falar alguma coisa aqui, não, eu vou falar. Luciano, nossa, você é um mala, Luciano. Mala. Você é um mala. Chato. Xarope. Chato. E teve a sorte dos jogadores do Palmeiras, porque se faz isso, e na Vila Belmiro, na Vila Viva Sorte, e eu tô em campo, tá louco. Nossa, eu arranco o negócio da bandeira pra dar nele. Que negócio é esse? Que maior desrespeito a uma agremiação, você ir lá e dar um chute na bandeira de escanteio. Essa comemoração é uma das mais idiotas que existe. Essa e aquela que os caras saem fazendo uma arma. Nossa, mãe. São comemorações imbecis, você sai mandando a torcida calar a boca. Ah, mas o futebol tem sua rivalidade. Como? Como? Isso aí é desrespeito. Desrespeito eu acho que tem espaço pra rivalidade, tem espaço pra provocação. Agora, espaço pra mandar a torcida calar a boca, pra dar voadora em escudo da outra agremiação. É uma afronta, né? Você é um mala, Luciano. Né? Você é um mala. Eu acho até, por exemplo, o mandar calar a boca... Joga uma bolinha meia boca e vem fazer graça. Eu tava falando com o cabelo agora. Eu não gosto. Eu, sinceramente, não gosto, mas... aceito, vai, já que não tem a torcida dele e tal, beleza. Agora, o tal de dar voadora na bandeira, cara, aquilo é um negócio sagrado, afronta, ele é o distintivo do Corinthians, é o distintivo do Palmeiras, se tem os dois, porque contra os dois, né, que o Luciano fez essa gracinha. Eu acho que é um negócio tão tolo, tem tanto jogador esclarecido, até aquele tapete que fica do lado, né, do gol, com o distintivo de alguns clubes. Os caras não pisam. Os caras não pisam, sabe, mostrando respeito. O Luciano, ele é muito chato, ele muito chato mesmo. Ele é tão mala que na hora que o Klaus dá o cartão pra ele olha, por quê? É porque sua tia invadiu o campo, só pode. Pô, mas que mala, velho. Eu fiquei nervoso assistindo. Não, a gente percebe. E fiquei tão feliz quando ele foi expulso. Tá vendo? A bola pune. De bobeira. A bola pune, velho. Bola pune. Já diria um cara que foi treinador do time dele, que é dirigente do time dele, e que fala isso nos corredores, mas ele não deve ouvir. A bola pune. Foi lá, fez graça, mandou a torcida calar a boca. Os dois jogos perdeu o jogo no último minuto e ainda foi expulso porque fez uma falta de juvenil. Pronto. E aí, em vez de ficar preocupado em jogar a bolinha meia boca que ele joga lá nível Zelov, fica aí querendo provocar, querendo ser... Ah, pelo amor de Deus. Será que ele dá esse showzinho na reunião do condomínio, já que mora todo mundo no mesmo prédio? Então, eu gostei do Wellington Rato também, hein? Vai ser legal. O Wellington Rato vê, os caras querem crescer diante da sua torcida, no condomínio todo mundo se encontra. Sabe o que deve acontecer? Certeza que o Luciano vai pegar a chave e risca o carro do Zé Rafael. Sabe o que eu achei ali? Nitidamente, um não vai mais emprestar açúcar pro outro, não. É isso aí. Bateu na minha casa pra pedir açúcar, quero ver o cara vê o elevador subindo, ele aperta o andar dele sem precisar entrar, só pra não parar lá em cima. Mas eu não sei se vocês repararam. O quê? Porque a discussão foi por conta de um Gandula. Gandula. Só que na hora do gol... O Gandula é a cara do Diegão aqui do GE. Se vocês olharem o gol, o Gandula já briga com o Luciano ali. Ali, que ele fala. Na hora do gol, que ele fala respeita. Depois que ele dá o chute na bandeira. Depois que ele dá o chute, que ele vai lá e o Gandula vira pra... Gandula não, ele é o motorista do carrinho. Isso. Ele vira e fala assim, respeita o Palmeiras. Tipo assim, porque você foi lá e bateu cara. Que no pavilhão do outro time, né? Poxa. Cara, fez o gol no clássico, ajoelha ali, agradece. Vai pros dele, vai lá pro... Vai lá no banco, abraça e vambora. Não, acho que até o fazer o quietinho lá... Também não dá, Carlão, porque você inflama. Agora o Wellington Rato falou, porque o cara quer crescer. Vai
saber se essa briga não começou na reunião passada. Lá no Exatamente, né? Alguma inadimplência. E decidiram resolver agora. Fez churrasco. Necessidades chamou. dos pets, né? O cachorro do cara fica Vazamento, latindo no andar de cima. Vazamento, esse já rola, vazamento. Já passei por isso já. infiltração. Exato. Aquela correspondência adulterada. Ou aquela reladinha na porta. Aquela reladinha na Nossa, porta. Foi abrir a mano. porta, bateu no carro do outro. Acho que essa briga começou, foi lá. Porque, convenhamos, Zé Rafael e o Rodrigo Nestor não tem perfil de Nossa, briga. não. O Zé Rafael ainda é mais encrenqueirinho um pouco. Mas Mal o Rodrigo Nestor, é. você espera disso de quem? E eu acredito- do Luciano Richard eu espero. Rios, do Gabriel Menino. E eu acredito que os dois são casados, né? Deve ter chegado em casa, mas a mulher deve ter... Você é Ah. louco? Exato. Quem Como quer nós usar vamos briga agora com o na vizinho? casa, não sei quem. Não, e o mais legal é que a parte das mulheres tá assistindo junto ainda. Bom, mas no dia 19 de agosto, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve em campo. E no mesmo, você não vai falar contra quem, né? Não. Você fica não nesse carece, suspense não todo, carece. perde toda vez. É, mas até enfim. porque o processo é lesado. Né? Exato. Vamos lá. No dia 19 de agosto, a Ponte jogou contra um adversário que não vai ser revelado agora, mas para você tentar acertar o ano, foi no mesmo ano do lançamento desse sucesso aqui. Ô, Barretão, hein? Jean Giovanni, muito bom. Muito bom. Não era Jorge Matheus? Não, Fim Jorge da Mateus é década mais de recente. 90. Fim da década de 90. Ó. De Americana, se não vou aguentar. O legal é que a música é tão antiga que tinha trevo ainda em Americana. Tá em Leme. Foi lá em Pirassununga que eu tive uma boa Palmeiras. ideia de parar em Ribeirão. Tomar um chopp gelado. É sem juízo nenhum, né? E depois eu que sou figura, vai muito vendo. apaixonado. E A saudade é um prego, coração é um martelo. Muito boa essa música, hein? o sucesso. Pra começar a segunda animada, né? Escolha boa, escolha boa. Ligou o Jean rádio agora? Giovanni Macoé. Calma, vai dar tudo certo. Não era Teodoro e Sampaio? Aoa! Jean Giovanni, muito boa a escolha. Parabéns, Cabelo. Opa! Se você sabe quando foi esse jogo, o ano que foi, e o adversário, mande aí. 991869070. Em termos das confusões de ontem no Clássico, quero deixar claro que Que? a arbitragem acertou. Porque foi falta do... Tá tudo bem aí, pastor? Foi Tudo no certo? Alan Franco, né? Parece que você Foi pôs mais falta. R$1 no... Foi no... fa- o impedimento não Como é que atrapalha. chama? Caixa de música lá? Jukebox. Isso, O impedimento Mas- não atrapalha, mas foi falta. Foi falta do... Mas o Klaus ontem, Segura, quando eles agora torcedor. anunciam no Telão. telão, né? Ele anunciou o No telão. impedimento. Anunciou impedimento, né? Isso que deixou a torcida meio revoltada. É porque que por falta ele não mencionou nada. Tinha no A telão do vontade- Corinthians lá, anunciaram que foi gol e não foi gol. A Tá vontade tudo certo. era tão grande de não dar o gol que o quarto árbitro lá, o do VAR, falou assim, peraí, você não tá convencido? Então vê essa falta aqui antes. O Klaus é verdão, né? Dá uma olhada nessa falta aqui antes, então. Aí ele olhou a falta e falou, foi impedimento, vai. Não vou entrar em bola dividida, não. Porque você vê que ele tá saindo do VAR e os caras chamam ele. Então vê essa falta, ele volta lá. Pô, mas aí vocês querem anular o gol mesmo. Então foi impedimento, pronto. O gol nosso, querendo anular o gol nosso. Exato. Agora, o Rafael tá... Amanhã é o dia da Up Man, né? Nossa, foi mal, hein? Amanhã é o dia da Up Man. Nossa. O Rafael tá precisando de uma ajudinha, porque tá precoce, hein? Nossa, último minuto Pra de que jogo. sair daquele gol lá, gente? Nossa, a Arboleda ficou pé. No último minuto. deu A uma bola ia dura. na mão dele. Nossa. Se ele fica no gol, a bola ia na mão dele. É, saiu, Pô. como diria os antigos. são... Saiu catando mexerica. né? Seleção brasileira faz mal pra alguns jogadores, né? Fez mal Muito pro jogador Everton, depois. né? Pro Rafael Veiga É, também. Pro Pro- Veiga. Nossa, o Veiga não tá jogando nada, Nada. hein, gente? Ontem ele perdeu uns 2, 3 gols que no auge ele faria com um pé de letra. Lembra daquela chapada que ele mandou no Sim, ângulo do meu Santos? Ele faria desse jeito ontem. Perdeu 4 gols, Não, assim. mas acontece. Agora, quem foi o cara que fez o gol no Santos mesmo? O Giovani. Giovani. Paulada, hein, Que velho? canudo, Criou no hein? Corinthians. Nossa. Jogou na ponte aquele Giovani. Paulada. E teve também um belo gol do Caio Dantas, né? Que até agora eu não sei Belo se foi gol. puxeta, Eu Cara, acho que é puxeiro. Eu acho, Lambreta. eu acho que é bicicleta. Não, porque não tem as duas. É uma perna mas só. você tem bicicleta de pedal de um só. É. Ah, Que a bicicleta clássica é aquela assim, é, né? você joga com uma, bate com outra. Fiz muito isso no Não, Primavera, mas inclusive. tem bicicleta normal. E não, Assim, pode esquecer do gol do Dodô também. bonito golaço também o da Dodô. Ponte. Mas tem bicicleta normal, bicicleta de saci Ah, é desse tudo bem. O jeito. importante é que é bola na rede. Nossa, mano. Essa foi medonha. 4h17, o Arena tá no Medonha. ar. Não fui eu que falei, tá? Arena CBN.
Oferecimento Monkey, locação de caminhões Monkey e guindastes. monkeymac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Xiii, falhou na hora H? Calma, que a Clínica Upman pode te ajudar. Nós temos médicos com mais de 20 anos de experiência em tratamentos eficazes para a impotência sexual, falta de libido e ejaculação precoce. E nesse mês dos pais, temos uma condição especial para você, ouvinte da CBN, surpreender sua parceira nesse inverno. Ligue agora ou mande o WhatsApp no 0800 591 2223. Não perca tempo, 0800 591 2223. E lembre-se, sexo é saúde na Clínica Upman. Dr. Regis Salgado, CRM 54867. Aluguel de monks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Monkey, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e monks do mercado, é com a Monkey. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Monkey. Informações 19 3279 0005. monkeymac.com.br. Novo IGA Atacado. Você já conhece a nova loja do IGA Atacado? Fica na Avenida Oswaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança, em Campinas. Já estamos atendendo com promoções imperdíveis de inauguração. Aproveite! IGA Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Arena CBN. Quatro horas e 19 minutos. Aliás, eu queria informar uma coisa muito importante aqui, viu? Atenção, São Paulinos. Branca com detalhes em azul e amarelo. Tá? Para os São Paulinos esse recado. Branca com detalhes em azul e amarelo. E é de uma marca, aquela marca do gatinho lá. Porque como o São Paulo não viu a cor da bola no jogo do sábado contra o Palmeiras, aí eu tô falando as cores da bola, porque não viu, gente. Nossa. O Palmeiras jogou soberanamente 90 minutos do jogo. É impressionante o Palmeiras, né? Quando parece que ele vai ter uma queda, né? Nos jogos contra o Flamengo, Botafogo, jogos difíceis, mas que é a eliminação na Copa do Brasil e a derrota até aqui pro Botafogo. Dá a impressão que o Palmeiras vai cair, de repente ele faz um jogo consistente contra o São Paulo e merecia a vitória realmente. Acho que se o jogo terminasse empatado seria um resultado injusto. E o Palmeiras ganha uma sobrevida aí pro jogo, um fôlego, né? Pro jogo contra o Botafogo. É aquela coisa, né? O Palmeiras, quando precisa resolver, ele compete responde. Demais, é muito competitivo. Compete demais. Então, assim, porque o Palmeiras já vai... Eu vou falar pra você, Palmeiras, pra mim, o que mais me admira no Abel... time forte, trabalho, time... O que mais me admira, Cabelo, no trabalho do Abel não é aquela coisa assim, a tática, o tatiquês do Abel. Não, o que mais me admira é ele consegue manter o time focado, sabe? Competitivo. É um comando, né? É um tipo de comando. O Alexandre de Nova Europa mandou o bambu aqui em mim. Vai. É impressionante como o nobre radialista Eliel fala o que ouve, palpita o que não sabe, corneta o Palmeiras de um jeito. Boa tarde pra você também. Pois é, começou bem a semana, hein? Dormiu de calça jeans? Não, mas o ouvinte, ele pode falar o que ele tem que participar do programa. Se ele é contra a tua opinião, a gente tem que aceitar. Não adianta ficar nervosinho, não. O Iranildo. Tudo que você fala aqui é de sua total responsabilidade. O Carlão outro dia tava apresentando o programa, o cara falou assim, o Carlão apresenta o programa de forma... É cansativo. Cansativo. O Carlão falou assim, agradeço, vou melhorar. Aí você vem dar uma patada. Não tem patada, não. Eu acho que assim, aceita as críticas, assimila aquilo que é bom pra você se tornar um ser humano melhor. Eu aceito. Vocês são coach agora. Não, eu aceito, fica tranquilo. Ele deve estar falando da... Enfim, Paulo, calma aí, caramba, já você fala. Espera aí um pouquinho. Segura aí, pô. O assunto tá em outra coisa agora. O Iranildo Guerra, do Jardim São Judas, o Fábio Scheibe vai insistir em falar da arbitragem, pra variar, né? O Palmeiras dele suou sangue pra ganhar dos reservas do São Paulo, é normal ele botar a culpa no árbitro. Aí. Ô, louco. O que eu falei pro Eliel serve pra você, Fábio Scheibe. O pessoal tá coração O Palmeiras reclama muito de um pênalti também, que o Lucas pôs a mão já no Não foi nada. Não foi pênalti. O cara tava na barreira, velho. Não tem o que fazer. E ele tira a mão.
Se você vê, ele recua a mão. No momento que ele tá recuando, a bola Não foi bate. nada, não foi nada. E quando ele fala assim, o Palmeiras reclama muito. Que Palmeiras? O Palmeiras não reclamou disso em momento algum. Ninguém deu entrevista. Como que o Palmeiras reclama? Por isso mesmo. Ninguém deu entrevista, então, mas como que você sabe que os caras reclamam, velho? O cara morde a chumbada, cai bonito, né? O Palmeiras reclama muito. Pô. Contatos. Como é que você chama? isso, Fábio velho? Chave Palmeiras. Como diria Marcelo Rezende, me ajuda aí, pô. Fábio Chave, Palmeiras reclama. Palmeiras Imagina ele no reclama. estádio, deve ter reclamado uma barbaridade. Eu posso mandar um parabéns aqui pro pessoal do dia 19 de Ô, agosto? manda um áudio aí pra gente, por favor, pro ar. São muitas Daqui a pouco você dá um profissões parabéns. boas. Boa tarde, galera do Arena. Boa Vocês tarde. entendem de bola, mas música não entendem muito não, que é Rio Negro e Solimões, isso aí. hein? Abraço. Mas não é Jean Ademir de Giovanni? Valinhos. Eu jurava que era Jean Giovanni, não é não, Cabelo? Rio Negro e Solimões. Uia, Ouvinte tem é a razão. dupla do grandão e do pequenininho. Eles são de Franca, né? É, o Rio Negro, o Jean Giovanni também. É, por isso que eu me Aliás, a confundi. Francana que também avançou na Copa Paulista, hein? Opa! Só se fala em outra coisa lá. Franca, a terra do futebol, hein? O Cláudio de Capivari mandando mensagem. Tem mais áudio aí, né? Calçado e o basquete, ó, foi pro Futebol. espaço. Agora a Franca é a terra do futebol. Vamos lá. Cara, voto poranguense. Vem! Boa tarde, Arena. Ixi. É Arena Futebol Clube? Depende. Pela segunda vez eu participo, que o João Miguel Santista aqui de Arthur Nogueira. Escuta, vocês não querem o Carilho pra vocês aí? Ô, técnico ruim pra caramba, hein? Não. Olha, eu não vejo a hora que termina esse Brasileirão. esse campeonato brasileiro da Série Tá B. bem também, hein? Se o Santos ficar, o Santos passar, sei lá. Tá meio nervoso, rapaz. Mas o Carilho, ele pode ter a vida abreviada nesse fim de semana, né? Faltou falar. Ele tava acabando, aí o áudio baixou, deve ter caído o celular. A menos de um mês o Corinthians foi atrás do Carilho e não conseguiu, o Santos não liberou, né? O Santos esse tava Fábio é do querendo Carilho, manter Mas ele. a torcida do Santos, uma rejeição Não, completa eu ao gosto. Carilli. Eu gosto. Gosta do Eu trabalho gosto. dele? Pra mim tem que continuar lá mais uns 3 anos. Chegando camisa do jeito que tá chegando. Bom, 4 horas e 25 minutos. Ah, é verdade, amigo dele, ó. O Primavera passou, hein, Cabelinho? O Primavera foi a Sorocaba. Perdeu? Não, empatou. Tava ganhando até os 38 do Clássico, segundo hein? tempo. O São Bento... Gramado bom, né? Não, o gramado tava ruim. Infelizmente, o Walter Ribeiro, o Eu gramado posso tava... ler a mensagem que você mandou aqui pra mim? Melhor não, melhor não. Foi? Como o cara tem a capacidade de criticar a casa dos outros, né? Não, pera aí, é uma O Ítalo constatação. Mário Limonge é o melhor lugar do mundo. Mas tá um tapete, o eu não tenho gramado lá culpa. do Ítalo é bonito. É, do Mário. bem porque é municipal, né? Não, o Primavera não tem vínculo municipal, é um clube Associativo, particular, né? associativo. É SAF, e o né? Primavera, aí que figura entre os favoritos, né? Joga comercial, o Primavera que já foi campeão em Palma Travassos, inclusive, mas comercial de muita tradição. Epa. Primeiro jogo em Ribeirão, a volta em Dayatuba. E quem classificou, merece destaque meu, o Capivariano. O Capivariano que também enfrenta o São Caetano, que tá fazendo boa campanha. O 15 classificou, pega o Oeste. Os confrontos são Então vamos lá. Monte Azul e Vossa de Assis, Isso. 15 de Jaú, União São João de Araras, Taquaritinga e Juventus, Nossa. Primavera e Comercial de Ribeirão, Taquaritinga e Juventus não posso deixar de perder. São Caetano e Capivariano, Nossa. Português de Desportos e São Bento, Votuporanguense e Francana e para finalizar, 15 de Piracicaba e Oeste. Votuporanguense Jogo bom, e hein? Francana, o primeiro jogo é na Arena Plínio Marim. Plínio Marim. E a volta no Lancha Filho. Lanchão. Grande lanchão. Então a Copa Paulista. Mas tem... Fala, Chaib. Não, mas tem outro assunto também importante, né? Nesse final de semana, também um time da nossa região, a Inter de Limeira, que tá 2 jogos do acesso à Série C, né? Bateu Falando do Rio de Janeiro. mas agora. pega o Maringá agora e o Maringá Complicado, faz a melhor campanha do certame. Você falava que o Nova Iguaçu também fazia a melhor campanha do certame. Não, eu não disse isso. Eu disse que o Nova Iguaçu era o vice-campeão carioca, que de fato é. Sim. Mas o Nova Iguaçu não foi páreo, não. A Inter ganhou Lá lá. no Laranjão, né? Laranjão. E vamos ver como. Agora faltam 2 Cabelo, jogos. depois você passa pra mim como tá a Ferroviária na Série C? Ferroviária. Joga hoje. Joga hoje. A Ferroviária que. E o Bernou, hein? Contra o Volta Redonda, às 8 da noite. Ferroviária que tá indo no G8 ali. Tá em quinto, acho, se eu não me engano. Tem ouvinte Dois mandando times- áudio pra gente, põe no ar aí, vamos ver o que a galera tá dizendo. Agora tem fiscal de comemoração.
Vocês ficam reclamando aí que o futebol tá chato, que não pode isso, que não pode aquilo. Daqui a pouco o cara vai fazer o gol, vai ter que pedir desculpa pro adversário. Não é assim. Você não pode desrespeitar o pavilhão adversário. Vai chutar a bandeira do seu clube pra ver se você gosta. E esse aí nitidamente mordeu, né? Esse é Luciano Futebol Clube. Vai mais um aí, Nilson Belisário. Boa tarde, amigos da CBN. Boa tarde, amigos do Arena. Vocês estão falando aí do Luciano, mas puxa aí na história do futebol, se só o Luciano que é mala mesmo. Não é só ele que faz isso. Mas ele tá no hall. Ele tá no hall. Não, desrespeitar escudo, o Robinho e o Diego foram dançar em cima do escudo no Morumbi. O Fábio Simplício tá correndo atrás dele até agora. Isso foi um desrespeito. Agora, ser mala no trato com os outros atletas, no trato com a arbitragem, isso é ser mala. Não é porque ele chutou o pavilhão adversário, não, ele é mala. Ele é. O Luciano é um cara chato, eu não queria ele no meu time. Mas aliás, tá com um cupim grande o Luciano. Ontem ele tomou cartão, deu pra ver aqui o cupinzão, hein? A autonomia tá... A autonomia tá pra 12 quilômetros. Ele é bom jogador, mas algumas atitudes dele são repugnantes. Essa de chutar... Eu acho que ele é um Zé Love com grife. O psiu pra torcida, vai, eu não concordo tal, mas vai. Agora, o tal de chutar a bandeira do adversário, aí não. Aí, também aí concordo, aí não dá certo. Não. Tem mais algum outro aí? Boa tarde, amigos. Pois é, o Santos perdeu mais uma e desta vez na Vila. Perdeu. Mas jogando muito, muito menos do que jogou o Vila Nova contra o Guarani. Desse jeito, vai ficar mais um ano na Série B. Não, pelo amor de Deus, o Santos é vice-líder, não é, Lupe? Vice-líder. Mirassol é o líder da Série B. Olha só, o Mirassol, hein, eu sei que... Já pensou, o Eduardo Batista sobe, o Nelsinho Batista sobe a ponte? Olha que coisa. coisa. Só uma curiosidade, o Nelsinho é do Novo Horizontino. Só um detalhe, né? É o Mozart. É da mesma região, né? Mas o Nelsinho, o Eduardo tá no páreo também, Novo Horizontino. Tá, o Novo Horizontino tá lá, mas eu estava me referindo ao Novo Horizonte, eu não falei do Mirassol. Não, mas tá porque bom. Só então, tem o mesmo... Não, perdão. Eu só quero saber se você tem que aceitar as críticas. Pra você se tornar melhor. Pra você evoluir. Mas eu acabei de aceitar. Qual a posição que o Novo Horizontino está? É o terceiro colocado com 37 Quantos sobem de divisão? Cara, os dois vão subir, velho. Mas quantos sobem, Carlão? 4. Obrigado. E o Nelsinho Batista, ele tá na ponte. Tá. Eu falei, já pensou o Eduardo Batista subir? Eu não falei o Mirassol subir com o Eduardo Eduardo Batista. Ficar empatando, aí não vai... Não, de Sentiu o empate? A gente vai falar da ponte daqui a pouco, né? Não, sentiu. Não, foi bom o empate. Então põe mais um ouvinte aí no ar, Nilson Belisário. Boa tarde, turma da CBN. Boa tarde. Nossa, eu sou santista, cara. Parceiro nosso. Quando que apareceu hoje? Acho que acabou, então. Por quê? Como é que o time do Santos leva 9 dias de folga? É verdade. Treinando, comendo, bebendo, dormindo. Verdade. E chega, apresenta um futebol daquele, perder por 1-0. O time não é capaz de fazer um gol de empate. Mas sabe o que aconteceu? Teve 9 dias comendo, bebendo, treinando. Aí não aguenta. Não vai. Chegou na hora H e falou, agora tem que jogar mesmo? Aí eu não aguento. Né? Aí eu não aguento. Sabadão à tarde, você tá... Pô, tem que ver se dormiram também, né? Perderam um pênalti ainda, né? O Guilherme, né? Guilherme perdeu um pênalti. Guilherme perdeu o pênalti. Bateu no meio do gol. Sabe a batida de segurança, Cabelo? Então, nem sempre fazer o simples vale a pena. Por isso, dê o seu melhor sempre. Repórter CBN. Segunda-feira, 19 de agosto de 2024. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,42% aos 135.859 pontos. Mais cedo, Ibovespa chegou aos 136 mil pontos pela primeira vez. Já o dólar vive um dia de desvalorização no mundo inteiro. No Brasil, o mercado acompanha o movimento global e a moeda americana está em queda de 1,16%, negociada a R$ 5,40. A semana começa com as atenções voltadas para os Estados Unidos, que podem apresentar sinalizações sobre os juros do país. Nos próximos dias, o Federal Reserve divulgará a ata da reunião mais recente da cúpula da instituição. O presidente do Banco Central americano deve fazer um discurso sobre a análise da economia dos Estados Unidos. Termina hoje o prazo de inscrição para o concurso do BNDES. Serão oferecidas 150 vagas imediatas de nível superior e 750 para a formação de cadastro de reserva.
O salário inicial é de R$ 20.900. As provas serão aplicadas em todas as 26 capitais e no Distrito Federal no dia 13 de outubro, em 2 turnos. Pelo menos uma pessoa morreu e 6 estão desaparecidas depois de um tornado atingir um barco que navegava na costa da Sicília, na Itália. Os números foram divulgados pela Guarda Costeira do país. O veleiro de luxo, com bandeira do Reino Unido, afundou. 22 pessoas estavam a bordo, incluindo crianças e turistas ingleses, americanos e canadenses. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h33. Mário Quintino, como está a situação das rodovias neste momento em Campinas? Fala, Eliel. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da Campinas Mogi, que tem movimentação maior na chegada a Campinas para quem vai acessar Dom Pedro. Atenção na região do Alphaville. No sentido contrário, a gente trouxe essa informação mais cedo também. Ainda durante a madrugada, aconteceu um tombamento de uma carreta bitrem à altura do quilômetro 123, pouco antes da praça de pedágio da rodovia, isso para quem vai em direção de Jaguariúna e também de Mogi. Esse veículo ainda está às margens da rodovia, ainda vai acontecer o trabalho de destombamento e depois retirada, então atenção para você que vai também em direção de Jaguariúna. Falando da Dom Pedro, já com lentidão chegada para a rodovia Anhanguera, inclusive tem um caminhão em pane mecânica à altura do quilômetro 145, para quem vai em direção do Matão em Sumaré, a Aladino Selmi é uma opção. Eliel. Perfeito, Mário, você volta já no nosso ponto final. Para que o fogo da paixão nunca se apague, conte com a Cielo para simplificar seu negócio. Cielo, juntar forças é nossa paixão. Quando você... Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E tá chegando a hora da estreia do Vôlei Renata no Campeonato Paulista. A primeira partida acontece no sábado, às 18h contra o SESI Bauru. Nada mais, nada menos do que o confronto que decidiu a Superliga no ano passado. Na verdade, é isso mesmo, do ano passado, né? 23-24. Judson se juntou ao elenco na última sexta-feira e hoje Bruno Lima. E hoje também acontece a apresentação oficial do elenco do Vôlei Renata para a temporada 24-25. Novo Iga Atacado. Você já conhece a nova loja do Iga Atacado? Fica na Avenida Osvaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança, em Campinas. Já estamos atendendo com promoções imperdíveis de inauguração. Aproveite! Iga Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Scooby-Doo, cadê você? Eu tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Apoio CBN Campinas. Arena CBN.
4 horas e 37 minutos de volta com a Arena CBN. Continuando a falar um pouquinho de Série B, mas deixando o Santos de lado, vamos falar um pouquinho do Guarani e também da Ponte Preta. Começando pelo time que venceu, bora falar do Guarani. Ô Carlão, eu gostei da sua opinião mais cedo, quando você disse que o Guarani ajeitou o time, né? Tá um time mais azeitado, até falando assim, e perdeu tempo com o Pintado. Concordo contigo. Acho que se tivesse ido na primeira opção lá atrás, que era o Alan Al, e não perdido esse tempo todo que perdeu com o Pintado, poderia até ter uma vitória a mais aí, né? O Alan Al, ele traz um histórico, né, recente até com o Vila Nova. Corrigindo aqui, Alan Ual. Deu uma reviravolta com o Vila Nova também. E vai conseguindo um feito importante com o Guarani. É claro que a distância ainda incomoda, mas uma diferença que já foi de 11 pontos, agora é de 6, né? E o time jogando bem, o time evoluindo, o Alan Al conseguiu resgatar a confiança de vários jogadores, João Vitor principalmente, né? O Caio Dantas, diante de tanta coisa horrorosa que a diretoria do Guarani fez e contratou para essa temporada, foi um achado e um achado importante, tanto que ele é o artilheiro e está assumindo a responsabilidade nesta recuperação do Guarani. Eu acho que o cenário mudou um pouquinho, né? O que era um cenário de rebaixamento, o que era um cenário de derrotas, hoje já é um cenário de mais confiança, tem o Santos pela frente, um adversário forte e que vem para Campinas para tentar se recuperar. Mas é um jogo em que dá para o Guarani buscar algo positivo também. Mas continuar com o mesmo pensamento. Esquecer o Botafogo é o que tá ali, né? Para escapar. Mas é pensar jogo a jogo, de repente aí essa diferença pode diminuir ainda mais. E daqui a 3, 4 rodadas o Guarani sair desta zona incômoda. Mas é um cenário positivo, satisfatório. Mas foi um baita resultado. Um baita resultado. O Guarani jogou bem, com autoridade, não deu chances a Chapecoense. Caio Dantas, outros jogadores, a zaga também, o Bacelar também tá bem. Mesmo o Salustiano não jogou lá em Chapecó, mas deu uma outra cara. Outro que tá jogando bem, o Ayrton, que cresceu. Muito prestativo, né, digamos assim. E o Guarani que tem o Santos. Olha, o Santos tá um momento conturbado. O Guarani não tem nada a ver com isso. Quem sabe o Guarani não consegue os 3 pontos e já, na minha opinião, eu venho dizendo, enquanto houver matemática, a esperança. Com trabalho. É isso. Encarar o e Santos. Uma vitória. Sim, uma vitória contra o Santos vai dar muita moral, né, pro Guarani. Não tenho Guarani, dúvida. Depois do jogo contra o Santos tem o Botafogo, um duelo direto, né? Jogo em Ribeirão Preto no próximo domingo. Duelo direto, o Guarani podendo, então, tirar ainda mais essa desvantagem, né? Que era de 11 até 2 rodadas, agora já está em 6. O Guarani buscando aí esse objetivo de sair da zona de baixo da tabela e mirando esses times, principalmente o Botafogo. Né? O importante contra o Santos... Eu acho que dá para vencer o Botafogo. Não, então, contra o Santos tem aquela... O importante é pontuar. E aí decide com o Botafogo, não é decide, quando fala em decide, de repente não consegue o resultado, não, pronto, caiu. 17 jogos. Mas pontuar contra o Santos e ir para um racha legal lá no Santa Cruz contra o Botafogo. Aí sim, como foi com a Chapecoense, né? Um jogo que o Guarani precisava ganhar de qualquer forma também. Eu acho que dos próximos 3, né? Porque foi Chapecoense, agora é o Santos, aí depois você tem o Botafogo e o Coritiba. Acho que a sequência é boa pro Guarani dar uma arribada. Dar uma resposta positiva e mostrar que não vai cair. Mostrar que não vai cair. Que eu acredito que não vai cair mesmo. E a Ponte podia ter feito mais. Mas, Eliel, pelo que o jogo se apresentou, eu acho que um pontinho é importante. Eu não me iludo com aquela situação, o time encarrilhou aí uns resultados positivos, brigar pra subir. É legal pensar lá em cima e tal. Até porque você conhece, né? Conhecimento de causa. Né? Mas eu acho que o momento da Ponte é permanecer na Série B de uma maneira tranquila, como eu acho que vai acontecer, somar esses 45 pontos, de repente, se der tempo, ainda buscar algo maior. Mas é pezinho no chão, pavimentar, se organizar ainda mais pra fazer um 2025, aí sim. Isso aí. Triunfante. Mas você não achou que, sem polemizar, não foi pênalti, não? Não. Ponte? Do qual? Eu achei que foi muito pênalti. Do qual lance? No VAR. O juiz voltou atrás. Nossa, mas ali foi uma bagunça danada, hein, Cabelo? Eu achei que não foi nada. Eu achei que foi fora da área. Foi fora da área. Eu achei que foi fora. Não, mas também nem falta não foi. Então, tanto é que o árbitro não deu. Eu dei, na hora que eu vi a lance, falei, não foi nem falta. A minha dúvida, essa decisão do VAR, o árbitro vai lá... Eu achei muito pênalti. É possível pênalti. Ele vai lá e fala, ih, rapaz, nem falta foi. Vai lá e cancela a falta. Pode. Não, poder pode, mas eu vou falar a verdade pra você. Os caras passaram 2 horas vendo se foi dentro da área ou fora. Aí o árbitro fala assim, mas peraí, mostra o lance na câmera aberta. Gente, mas não foi falta.
Os caras discutindo se foi dentro ou fora da área, até que o árbitro falou, mas eu acho que nem falta foi. E não foi. E é isso que a gente... É que o coração fala mais alto nessas horas, né? Não. Eu sou imparcial. O palmeirense ali recebeu e falou, o Palmeiras se manifestou. Agora o Ponte Pretano já tá... A Ponte foi garfada. Ele usou o termo garfada. É a manchete no jornal dele, né? A Ponte reclama de um pênalti não marcado, né? Mas é isso que pega. Enfim, O VAR ele né? quer interferir em lances que, sabe, não tem a necessidade. O lance é do árbitro. Por isso que o futebol tá acabando. Você não quer dar uma olhadinha ali? Não, pode parar, cara, contato, alguma Vamos coisa, deixar ele vai só os achar. dois, então. Agora, pela Vambora, circunstância, cara, também, nem o dentro gol da área foi, O velho. gol de falta do Dodô, uma pintura. Que pintura, errou o cruzamento. Que errou o Falando em cruzamento. Seja honesto. Pelo amor de Deus. Seja honesto. Pelo amor de Deus. Você tá tentando vender uma coisa que não é pro ouvinte. Você tá querendo Seja brigar com a honesto. imagem, você tá querendo... O cara tentou o cruzamento e acertou um belo chute. Diferentemente do que fez Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa de 2002. Ele foi consciente. Lá ele bateu foi consciente. O Dodô acertou um mero de um chute, foi cruzar. Para com isso. O Dodô falou Você assim, está mas- tentando ludibriar o ouvinte e eu não vou De permitir jeito isso nenhum. aqui. De jeito O nenhum. coração tem que ficar na porta desse estúdio e não tá ficando. O senhor vem aqui pra Não tá tumultuar. ficando. Pra tumultuar. O Palmeiras não deu estar nessa draga. e O o senhor vem Palmeiras não deu descarregar os entrevista canes nenhuma e o cidadão diz: o Palmeiras reclama de um pênalti. Essa O lance Acho da Ponte engraçado, Preta Eliel. tão pouco foi falta e tão pouco foi dentro da área, e o cidadão fala: mas teve um pênalti pra Ponte. Ué, mas foi. E agora Pra vem mim falar: foi. o Dodô fez um golaço. O Dodô errou o cruzamento, até porque não se ele acerta, passa no trem que tá batendo lá atrás. Ó. Um golaço, né, Carlão? E aí ele complicou a tadeira. Eu trabalhei Mas com esse você lembra que levou mais o Messi A ou o gente Cajá? precisa fazer um amigo secreto aqui, Catu. Que coincidência desagradável essa rodada de final de semana, né? 2 laterais esquerdos foram retirados de campo pela ambulância, né? Tanto o jogo da Ponte Preta como o jogo do São Paulo e Palmeiras também. Os dois laterais, tanto o Sander do Goiás Pelo quanto o amor de Patrick, Deus. os dois estão bem já. Isso Mas foram acontece retirados pela toda ambulância. rodada. A Ponte que vai... Aliás, todo jogo tá vai rolando quarta-feira isso, tá enfrentar o Amazonas, né? Quarta. Amazonas. A onça Amanhã. pintada. Amanhã. sabendo Ainda bem que legal, você hein? traz tudo anotado, hein? Parabéns, hein? Não, amanhã, narração de Guarizo. Guarizo, pai do Guarizo. gol, pai do gol. Ah, O pai show do da gol. emoção. Ó, falar pra você, O maior imitador do Silvio Santos de Campinas e região. acho que amanhã a Ponte belisca a primeira vitória fora Eu de disse casa. hoje no estúdio mas que ele é a voz muito- da recuperação É do muito Guarani. puxa-saco. É muito puxa... Vossa Senhoria deveria ter vergonha É desse tipo de lamentável esse atitude. tipo de É comentário do muito senhor. entristecedor fazer o programa com você desse jeito. Pelo amor de Deus. Tá- Agora Mas a Ponte o- leva vantagem amanhã, né? O ouvinte Cabelo, a mandou Ponte aqui, leva ó. Agora o Barcelona GFC de Campinas vai ganhar de todos. O Fábio Chat tá igual um Santana no frio, com álcool. Na hora que vai falar em gasol, ele tem que Pessoal, voltar. o cabelo tá Deixa de o Chay verde, falar, mas cara. por baixo com a camisa da APP. Ei, O ouvinte sabe. O Eu ouvinte queria, sabe. eu queria pegar a opinião do Scheiber, que estão cortando ele todo momento aqui no estúdio. Não, tudo bem. Não, não é tá tudo bem, não. A gente Eu tava quero falando te do jogo da defender. Ponte e Amazonas, a Ponte tem um bom motivo pra quem pensar na vitória amanhã. Qual é O esse jogo bom não vai ser motivo? O jogo não vai ser no acanhado Carlos Zamitio, o estádio vai ser na Arena da Amazônia, Na que Arena. é gigante, estádio Sim. de Copa do Mundo. Não vai ter público Você completo, sabe qual foi né? a última vez que a Ponte jogou na Arena da Amazônia? Contra o Vasco? Ah, não, foi Guarani que jogou contra o Vasco, né? Não sei, não. Ah, jogou lá? Não, Ponte contra o Preta Manaus. jogou em 2018 contra o Nacional pela Copa do Brasil. Nacional. Copa do Nacional 0 ganhou. a 0. Classificou a Ponte porque naquela época na Copa do Brasil No empate dava o visitante. dava o né? visitante. Foi um jogo melhor horrível. ranking- Foi na arena? O Ivan Quaresma Não, foi fez no uma Vasco. Foi um dos jogos onde Ivan Quaresma só não fez chover com a camisa da Ponte. Quem tiver curiosidade é só acessar youtube.com.br ou .com ou .br se estiver no Brasil. Se não tiver também não precisa pôr. E aí você põe lá Nacional 0, Ponte Preta 0, Copa do Brasil. Você esteve lá, Lupe? Não. Ah, tá. É isso aí. É isso aí, Agora, cara. A ponte. Agora que quem todo mundo sabe- pode falar, ninguém fala. É. Hoje eu queria mandar um grande abraço pros ciclistas, porque hoje é o Dia Nacional do Ciclista. Abraço pra pra você galera. que tem aquele grupo. Ah, então parabéns, Lupe. Parabéns. Por quê? Ah, você anda pedalando a bicicleta dos outros. É. Cuidado com a marcha. Parabéns. Você devia ter mais responsabilidade com as coisas que fala, principalmente nesse horário. Parabéns. Dia Nacional do Ciclista. Pra você que faz parte de um grupo de ciclista, porque hoje tá na moda, né? O pessoal sai pra pedalar de Sim. noite, se reúne. Grande abraço pra você. Hoje é o seu dia, mas é o Dia Nacional do Ciclista. Hoje é o dia do artista de teatro. Ah, que legal. É aquele que faz teatro. Hoje também é... Em nome da Fernanda Montenegro. Nossa, que
Um abraço para todos os artistas teatrais. E hoje é o Dia Mundial da Fotografia também. Parabéns para todos os fotógrafos. Aliás, quem tirou fotografia hoje, inclusive, teve gente que não logrou êxito, né? Dia Mundial da Fotografia. Em função do diamento do bambolê, né? Que bonito. Adorei. Você tirou a foto? Eu não tirei. Então, quando você tirar, você fala da foto dos outros, tá? 4h47. Vamos para mais um ouvinte que tá mandando mensagem aí. Boa tarde, Arena CBN, João Carlos, palmeirense de Campinas. Ô, João. Gostaria de perguntar pro Lupe aí se já tem alguma informação a respeito da venda de ingressos pro jogo do Palmeiras no sábado. Obrigado, viu? Um abraço, bom trabalho. Infelizmente. Não, João, ainda não tem. O Palmeiras joga contra o Botafogo, né? E depois Cuiabá. Contra o Botafogo no meio de semana pela Libertadores. Aí depois os ingressos devem ser... A logística para a venda dos ingressos contra o Cuiabá deve ser divulgada. Por que não vai ter jogo lá no Allianz, ô Scheibe? Show, Nat Roots. Tem show do Nat Roots. Nossa. Também é outro show que eu não posso deixar de perder, viu? Gosta? O Palmeiras vai perder, então, 4 mil, 10 mil torcedores por conta do palco lá no Gol Norte? Exatamente. Que beleza, hein? Fez um Vai jogar no Brinco de Ouro da Princesa, um estádio agradável também, né? Mas esse é o risco quando você tem uma casa de entretenimento e não um estádio, né? Quando você tem uma casa de shows que tem um campo no meio, você faz mais show do que jogo. Ô, Chave, mas eu tô aqui no site e ainda não liberou, né? Eu tô vendo aqui, ó, não tem. Ele saberia, né? É sócio. Ainda não liberou. Não liberou. Tem mais áudio aí, Nilson Belisário? Põe no ar. Fala, pessoal da CBN, quem tá falando aqui é o Cadu, um abraço pra vocês aí do Arena, viu? Vocês estão falando aí que o Palmeiras não reclamou, né? Não o Palmeiras não reclamou. Mas olha, só de sair do campo e não dar entrevista coletiva, ninguém falar com ninguém, nenhum repórter, nenhuma rádio, só de não aceitar as perguntas que seriam feitas, né? É mimimi, isso aí é frescura, saíram com raiva, saíram bravinhos. Olha, aconteceu o clássico TT Espíndola, tá? É um caso do acaso aquela bola, aquela última bola ali. É um caso de um acaso bem marcado, só isso que aconteceu. E outra, até ganhando o freguês reclama, até ganhando o freguês fica com mimimi. Um abraço pra vocês aí do Arena. Descascou o Cadu, hein, velho? Rapaz. Quer se manifestar, ô palmeirista? Nossa, Fábio Chave, direito de resposta. Não, tudo certo, cada um tem uma opinião, né? São Paulo tem que se preocupar agora com o desfalque certo para as próximas rodadas do Brasileirão e da Libertadores também. O Ferreirinha saiu machucado ontem, verdade, 2 meses fora, hein? Aliás, por falar em desfalque, o Flamengo tá... Nossa! O DM pesadão do Flamengo. Vou falar a verdade pra você, o Flamengo não passa do Bolívar, não, hein? Vinha, Cebolinha, Gabigol, e agora Arrascaeta. O plano de saúde deve ser bom, porque é caro, hein? Já pensou na eliminação precoce diante do Bolívar? Eu acho que do Bolívar passa, mas a sequência é complicado sem esses caras aí. Pode ser o São Paulo, né? Mas quando que é? Quando a quinta-feira? Não, os jogos das quartas. Vamos ver aqui. Eu acho que é Copa mais do Brasil, dia 28 de agosto. Não, da Libertadores. Mas aí tem Copa do Brasil no meio. Tem Copa do Brasil, Nossa, que aí Copa do Brasil é contra quem, o Flamengo? Inclusive amanhã o sorteio, às 3 da tarde. Que sorteio? Do rodeio. Da Copa do Brasil, cara. Ah, tá. O 4h50. Copa do Brasil, cara. Ai, vocês são muito engraçados. Mas pra mim o resultado mais surpreendente foi o do Botafogo com o Flamengo, gente. O resultado, né? O resultado. Você não espera um 4x1 da maneira que foi. Eu discordo do amigo. Pra mim o resultado mais surpreendente foi a vitória do Bahia em cima do Grêmio em pleno 2x0, Caxias. Não, porque o Bahia tá bem, é duelo de tricolores, o Bahia tá bem. Agora você não imagina que o Botafogo vai fazer 4x1. Não a vitória. Com destaque pra ser 6, 8. Pênalti perdido. Exato. Eu discordo dos amigos mais uma vez, né? Porque a vitória do Juventude pra cima do Atlético Paranaense em plena Arena da Baixada também não deixa de ser surpreendente. A vitória do Juventude foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Gol do Nenê de novo, hein? Você conhece? Não, o Cabelo ainda não viu o pai do seu Nenê. Eu conheço, mas assim... Você conhece? Que bom, né? É, melhor. Mas até por conta dos amigos, um outro resultado que eu acho que foi mais surpreendente foi a vitória do Fortaleza pra cima do Bragantino por 2x1 em plena Bragança Paulista. Entrou na rodada de Carlão de Freitas, né? A vitória do Mirassol pra cima do Ceará lá na casa do Vozão também é surpreendente. Foi muito surpreendente. O empate do Primavera em Sorocaba o que eu achei muito surpreendente. Mas foi o Olarim empatar com o Maricá na primeiro jogo da final da 2 Carioca. Rua Bariri lotada, Carlão. Mas eu discordo do amigo, porque a vitória do Atlético pra cima do Floresta em Floresta e a Inter de Limeira... A Inter de Limeira ganhou, né? Surpreendeu, ganhou do Nova Iguaçu. Ganhou na casa, no território adversário. Eu acho o uniforme do Nova Iguaçu bonito. Do Laranjão? Laranjão. Lembra Holanda, né? Parece um frasco de
posso falar mais. Não, não C, pode né? falar. Energia C. Então o senhor não gosta da camisa da Holanda, então? A camisa da Holanda. Não, mas aí é diferente, Carlão. Aí você tá falando de Cara, país, mas olha só esse né? resultado aqui, ó. O Brasiliense venceu o Brasil de 5 a Pelotas 0. por... Ô, eu tô falando que ele tá precoce, velho. Ai, meu Deus. Ô, Chaibe, do céu. amanhã é presencial, porque amanhã tem o Upman aqui, Eu vou viu? começar a chamar você de Rafael, Lógico. hein? Pelo amor de Deus, cara. Tá muito precoce hoje. Já atropelou o cabelo, já atropelou o Carlão e agora entrou no loop também, velho. Ô, louco. Que isso, Lupe? Fala aí, Lupi, os confrontos da Série D, cara. Ó, daqui a tirar hoje. Eita! Pautando, vai. O Google aí que você vai achar tudo. Tá monstrão, Fábio Schreiber. Tá grandão, ei? Ai, ai, ai. É por isso que eu falo, você vai ver coisa, você vai ver coisa. Lamentavelmente o Ferroviário caiu pra Série D do Brasileiro. o o Ferroviário Tubarão que- de Fortaleza. Ah, pelo amor de Deus. O Ferroviário é tipo o Havaí, né? Tô Ele muito vai triste, da D cara. pra C, da C pra Tô D, muito da D. triste. Eu, como sou um defensor dos fracos e oprimidos, Ô, Fábio Schreiber, não vou dormir com uma notícia Não dessa. vou. Tirou meu sono. Ferroviária que é a terceira colocada, hein? A Ferroviária. Aí Ferroviária. sim, Não o essa é. Ferroviário. Acabei de Não, falar você falou Ferroviária. Eu falei Ferroviária. Não, você falou Ferroviária. Você falou Ferroviária, acabou de cair pra Série D do Ô, Campeonato Brasileiro. Não, Ferroviário. Ferroviária. Eu vou ligar pro Marquinhos Tioquini aqui, peraí. Fica tranquilo, Você fica à se vontade. atropela muito, Não, cabelo. não. Você se complica sozinho. A confusão tá lá do outro lado da rua, você puxa ela pra você. Não entendo isso. E a Aliás- gente vai descobrindo algumas coisas, né, Carlão? Foi só o Guarani ganhar que 2 pessoas desse estúdio apareceram de verde, né? A gente vai descobrindo alguma coisa. É, tá, o ambiente Foi tá só mais ganhar, alegre, né? A redação, fizeram o BDC de a verde. redação tá mais festiva hoje. O outro veio de verde. Veio de vermelho a semana inteira passada. Aí, coincidentemente... Coincidentemente, 4-0 veio de verde de abacate. Não, ainda. mas desculpa, assim, no meu caso eu até entendo, mas o do cabelo ele tem essa, tem a vermelha e tem a preta. Tem a preta. Uma hora vai vir com a verde. É, ué. Até porque as outras que ele tinha saiu andando sozinha. Não, uma virou cobertura da barraca da molecada lá. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Novo IGA Atacado. Você já conhece a nova loja do IGA Atacado? Fica na Avenida Oswaldo Veiga, 628, no Residencial Bela Aliança, em Campinas. Já estamos atendendo com promoções imperdíveis de inauguração. Aproveite! IGA Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Scooby-Doo, cadê você? Eu tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Arena CBN. 4 horas e 56 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Sim. Ô, Lupe, a gente falou, mas não tá soltando ainda a venda dos ingressos Palmeiras e Cuiabá, né? Não, eu até entrei no site agora, falando sério, Tem? aqui do Palmeiras. Não, tem só a venda pro jogo contra o Botafogo, né, que acontece agora na quarta-feira pela Libertadores, o Boa. jogo da volta. Já Mas- garantiu lá, né? Fábio Schreiber? Opa! Opa! Aqui, ó, eu coloco aqui Palmeiras, ingressos. Aí ele abre a página aqui, né, dos ingressos, mas ele não clica comprar aqui, ó, compra pela internet. Não tem. Só tem atendimento Avante, que é o sócio do Palmeiras. Mas acho que na quarta-feira, quinta-feira já deve abrir, né, Chaib? Você que entende um pouco mais sobre isso? Acho que quarta-feira, meio-dia deve abrir. Isso.
Então fique atento, torcedor do Palmeiras, hein? Se o Fábio Scheibe falou, é porque ele tem informação privilegiada. Quarta-feira, meio-dia. Eu acho que deve ser esse horário mesmo. Porque aqui no site só tem pro jogo contra o Botafogo. Ah lá, compra pela internet. O pessoal tá... A expectativa é grande, né, Scheibe? Não sei se você tem aí a informação, mas você conhece a massa palmeirense da cidade de Campinas e região. Expectativa de bom público, né? Bom público. O Palmeiras está pretendendo levar justamente para o interior, para Campinas, justamente para atrair novos torcedores da região. Né? O Palmeiras pretende ter mais de 20 mil torcedores nesse jogo. Eu vou trabalhar nesse jogo, então estarei lá, né? Eu também. Nessa partida aí para trabalhar. Costumo deixar o rádio do carro sempre na CBN. Acho que você e 90% dos campineiros. Quando minha esposa pega o carro e está na hora do programa de vocês, em caixa alta, ela se diverte muito. Parabéns. E vem comentando sobre as tripulias de vocês. Um show. Legal. Como é que chama a esposa pra gente mandar um abraço verdade, pra ela? né? Faltou mandar o nome da esposa aqui, o nobre Flodoardo Neto. E faltam uns nomes desse, né? Hoje em dia é Lorenzo, Enzo. Cadê os Atílio? Não tem Atílio, né? Não nasce um Agnaldo. Não tem mais. Cadê o Sebastião? Sebastião não tem mais. Fala o Zoriovaldo. Não tem mais, né? Não tem. O Flodoardo. Adamastor. Cadê o Adamastor? Não tem mais. Onofre. Os Onofres. Bem lembrado. Cadê os Claudivânio? Não tem mais esses nomes, aquelas né? brincadeiras, o cara nasce com 60 anos, né? Cadê Cadê? Olha, nasceu aqui o Onofre. Não tem. Um Onofre. Hoje é muito Enzo. Oi, tudo bem? Enzo, Miguel. Esse aqui é o Eugênio. Não tem mais esses nomes. Hoje né? é Davi Luca por causa do Neymar, né? Luca tem bastante, Davi. Tem. Ele respondeu aqui, ó, Mara. Ô, Mara, valeu. tamo junto. Tamo junto, hein, Mara? Mara Pera. Um abraço pra Mara e vamos parar por aqui. Vamos pro sarcófago, por favor. Solta a música. Deu um arroxo no peito, eu fiquei... Cara, eu me lembro dessa música, eu não sei se era esse ano, mas eu me lembro dessa música na Copa de 98. Eu não sei se hein? Mas eu me lembro. Então, aí que tá o detalhe. Eu falei que eu não ia mais falar mais aqui, que é o dia que é o ano que a música foi lançada, não foi o ano que ela estourou. Teve um VT do Tino Marcos que ele fez sobre os convocados para a Copa de 98 com essa música, falando das pessoas do interior de São Paulo e tudo mais. Tinha muito, né? Tinha. Eu acho que é 98, mas Então fica com vocês aí. Mas é nessa época mesmo, por aí. O que vocês querem que eu faça? Eu acho que ele matou, mas eu vou de 9-9. Não, mas a gente nem sabe nem o adversário. Qual que é o adversário? O Atlético Paranaense. E quem que tinha no Atlético Paranaense? Oséias. Que isso? Tinha... Não tinha. Não. Tinha o Reginaldo. O Reginaldo, depois do Atlético Paranaense... Ele veio do Toledo. Ele passou no Pato Branco e depois ele jogou um pouquinho, não sei se você vai lembrar, Rolândia. No Araucária Futebol Clube. Ele teve também um pouquinho na Portuguesa Londrinense. Sim. Você lembra? E passou pelo Rolândia. Sim, defendeu também. Mas ficou pouco tempo. Ficou, o futebol dele não logrou isso. Não, ele jogava na ponta, né? Não cresceu. E aí, Eliel? Vamos pro VT do jogo. Pra você que tá no youtube.com/CBN Campinas. 99. Qualquer custo para afastar a crise. Os objetivos eram comuns, mas os meios foram diferentes. A Ponte Preta mostrou desde o começo ter mais determinação, mais garra e conhecer melhor os caminhos que levam ao gol. Pior para o goleiro Flávio, que teve muito trabalho. E ainda contou com a sorte nos chutes de Regis e de Paulo César. E parecia que a sorte ainda estava com ele quando Vander pegou a sobra. Mas Sandro Gaúcho fez de bicicleta um belo gol para a Ponte Preta. Se com 1-0 já estava ruim para o Atlético, a situação ficou ainda pior quando Edinho Baiano pegou Dionísio sem bola e foi expulso de campo. A Ponte Preta aproveitou a vantagem de um jogador a mais para liquidar o jogo. Regis lançou Dionísio, que contou com a infelicidade de Flávio. 2-0.
Rapidinho então a ponte. A ponte de Edinho, André Santos, Renato Carioca, Ronaldão e Paulo César, Paulão Mineiro, Dionísio e Vander, Sandro Gaúcho e Regis, Pitbull, técnico Pedro Rocha. Boa. Que ano que foi? 1998. Tô me acostumando a ganhar. Tchau, seus mal acabados. Boa semana pra vocês. Tchau. Arena